Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar pra você como é que você pode parar de consumir açúcar, tirar da sua vida realmente, porque você sabe que não faz bem pra sua saúde, ou até mesmo como é que você pode diminuir o consumo do açúcar na sua alimentação. E no final do vídeo, ou não até mesmo no meio até o final, eu vou contar pra você algumas estratégias práticas pra você colocar hoje em prática e sair desse vídeo já sabendo tudo que você precisa pra você cessar ou diminuir o consumo de açúcar na sua alimentação. Vamos entender primeiramente o que é o açúcar? O açúcar é uma substância que ela é extraída principalmente das plantas, por exemplo, cana e beterraba sacarina, que vão passar por um processo de, por exemplo, refinamento. Ela vai ser moída, aquecida para extração desse caldo mais doce, que vão passar por um outro processo, filtração, concentração e centrifugação, até você ter esses cristais de sacarina. E alguns tipos de açúcar, eles vão ter ali, vão passar por outros processos, para que eles fiquem um pouco mais finos, então refinamento, e também de clarificação, para que eles fiquem mais claros, mais com essa cor mais cristalina. Agora você pode pensar, tá, Mandy, mas por que o açúcar deixa a gente viciado? O que acontece é que o açúcar ele vai agir principalmente na liberação de dopamina, o neurotransmissor que está relacionado com os vícios. Mas, gente, acaba com... Por favor, uma pausa. Vamos parar com isso de achar que açúcar é vício. Você não é viciado em açúcar. Por quê? Porque você não sai para roubar um banco ou para roubar alguém se você querendo comprar um doce. Doce é barato? Sim. Mas você não sai viciado 3 horas da manhã no supermercado, até porque não tem essa disponibilidade. Você não faz loucuras para consumir doce. Você só gosta muito. Eu nunca vi alguém ficar numa clínica de reabilitação porque é viciado em doce. A questão é que você relacionou o doce com essa sensação de bem-estar e felicidade. E por isso que você, sempre que você tem uma queda dessa sensação, sempre que você tem problema, que você está estressado, você quer consumir. Às vezes é um hábito na sua vida consumir chocolate todos os dias ou consumir muito chocolate. A questão é que você fica viciado nessa sensação de bem-estar que o chocolate vai te gerar. Mas aí a gente já vai entrar nas estratégias para que você entenda como é que você pode, então, tirar esse vício do açúcar, esse vício entre aspas, porque como eu falei pra você, não existe vício em açúcar. Você só gosta muito de chocolate e você gosta da sensação que ele te traz. E aí que eu entro com a primeira pergunta essencial, que é o seguinte: o que mais te deixa feliz, cara? O que mais te dá essa sensação de bem-estar e felicidade? Não pode ser só o chocolate, não pode só ser o álcool, não pode ser só a masturbação. O que você também gosta de fazer, o que te gera essa sensação de felicidade e bem-estar? É, por exemplo, você sair com o seu cachorro, caminhar, sair para correr, é você cozinhar, é você ler um livro gostoso, é você ligar para sua mãe, para o seu amigo, o que também te traz mais felicidade. Porque aí se você falar pra mim que essa única fonte de felicidade, a única coisa que te gera bem-estar e felicidade é o açúcar, vamos precisar conversar. Vamos sentar e falar assim, vamos fazer uma listinha do que também te deixa feliz. É pôr uma música? É você sorrir? O próprio gesto de você sorrir faz com que você já tenha uma sensação de bem-estar e felicidade. Entendeu? Só que o seu cérebro relacionou tanto essa sensação de felicidade com o açúcar, com o chocolate, que você vai direto para ele. Quando a gente fala em parar de consumir açúcar, se você come muito, para tudo na nossa vida, a gente não vai poder tirar tudo de uma vez e transformar o açúcar ou o chocolate em geral em proibido. Porque tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que é mais proibido, a gente fala, eu quero. Já que eu não posso, é agora que eu quero. Entendeu? Então, assim, vamos parar de consumir açúcar? Vamos, mas vamos aos poucos. O que eu quero dizer com isso? A gente vai, por exemplo, se você consome uma barra de chocolate todo dia, e eu tô falando sério, existem pessoas que fazem isso, vamos consumir meia. Vamos consumir 25 gramas de chocolate todos os dias? Todos os dias. Qual é o horário? E para pra pensar qual é o horário que você tem mais vontade de consumir chocolate. É à noite? Por quê? Porque você chegou do trabalho? O que está relacionado ao trabalho? Você teve problema no trabalho? Quando você chegou em casa por conta do estresse, você quer comer? Então o problema não está ali, né? O problema está no seu trabalho. E a questão é o seguinte: quando você usa o alimento ou até o chocolate para você suprir uma emoção que está dentro de você, pensa comigo que
É muito louco pensar nisso, porque o chocolate não vai fazer com que o problema melhore. O problema não será resolvido se você consumir o chocolate. Entendeu? É muito louco parar pra pensar nisso e falar assim, ai, cara, eu tô estressada com o trabalho, agora eu tô com vontade de comer açúcar, tô com vontade de comer um doce. Você come e aí você pensa, o problema se resolveu? Não. Então, é muito importante você parar pra pensar nisso. Tome cuidado com alguns alimentos que também possuem açúcar na composição. Então, existem, gente, seja um ninja do açúcar. Existem vários alimentos que contêm açúcar na composição e você acaba sendo ali enganado. Então, pegue um tempinho, quando você for comprar um alimento, olhe e veja se tem açúcar, qual tipo de açúcar, o que eles estão usando para produzir aquele alimento. Quando a gente pensa em parar de consumir o açúcar, seria muito legal também se você trocasse pelo adoçante. Porque assim, entre o açúcar e o adoçante vai ser muito melhor porque alguns são 0 caloria. Então escolha, por exemplo, sucralose, não esquente a sucralose, por favor. Estévia, eritritol e xilitol. Esses são adoçantes que são muito bem-vindos. O xilitol com um pouco mais de cuidado, porque pode ser que você tenha um pouquinho de problema gastrointestinal. Então você pega esses adoçantes e coloque no lugar do açúcar. Você vai precisar mudar um pouco o seu paladar. Então, ao invés de sempre consumir o açúcar no café, coloque o adoçante e depois tire o adoçante também. São processos. Você não pode falar assim, eu sou viciada, eu gosto muito de açúcar hoje, e amanhã eu vou parar de consumir tudo. Não vai dar certo, não vai dar certo. Então assim, mude para o adoçante também, essa é uma estratégia muito interessante. O gosto, você vai ver, você vai perceber que o gosto do adoçante, ele é diferente e que você não é o açúcar, você sabe disso, a gente sabe disso, a gente reconhece isso. Mas é muito melhor do que você consumir o açúcar, tá? Entre um e o outro, os dois, é muito melhor a gente parar de consumir os dois, sim, mas escolha pelo menos o adoçante para você substituir o açúcar. E seja um ninja dos alimentos, como eu falei para você. As próximas 2 estratégias têm muito a ver com a nutrição, né? Tudo tem muito a ver com a nutrição, mas essa tem mais a ver com a sua alimentação em si. Que é o seguinte, consuma mais fibras. O que eu quero dizer com fibras? Pão integral, arroz integral, macarrão integral, mais batata doce, alimentos com grãos integrais, sabe? Mais oleaginosas, avocado, pensei que essa palavra era em alemão. Avocado também em português, né? Abacate, mas avocado a gente também fala em português, desculpa, gente. Avocado, abacate, consuma mais proteínas no seu dia. Frango, tofu, grão de bico, feijão, ainda mais eles vão ser riquíssimos em fibras. A gente tem ali também ovo, peixe, carne, consuma mais proteína e mais fibra no seu dia. E bata a sua quantidade de água também, porque você não vai querer consumir doce. Ou você vai diminuir o máximo possível no seu dia aquela vontade de consumir doce. Porque às vezes você só tá desidratado, você não tá com fome. Às vezes você tá querendo... E, gente, não tem nada de errado, tá? Você virar pra mim depois do almoço e falar assim, estou com vontade de comer um doce. Não tem problema nenhum, é normal isso acontecer. E eu também tenho vontade de comer doce às vezes depois do almoço, só que eu vou lá, como e pronto. Entende o que eu tô dizendo? É um momento ali, como e acabou. Porque não vai ser, isso não vai determinar a sua saúde e não vai determinar também o seu corpo. Entende o que eu quero dizer? Então foque na sua alimentação, consumindo mais chás, chá verde, chá de hibisco, chá de gengibre, chá de erva cidreira, chá de gengibre com limão. E também consuma mais alimentos ricos em fibras, mais proteínas, mais frutas. Tá com vontade de comer doce? Você tá nesse processo? Faz um creminho de whey, tenha barrinhas de proteína na sua casa. Porque se você tá nesse processo, quanto melhores escolhas, quanto mais melhores escolhas você fizer no seu dia, melhor vai ser. Então é um creminho de whey com uva, é com um creminho de whey com morango, ou por exemplo, você faz também uma receitinha, ou você põe o chocolate dentro de uma refeição, um mingau de aveia, e você coloca 25 gramas de chocolate no seu mingau, vai ser incrível. Com essas estratégias, você vai conseguir diminuir o máximo o consumo de açúcar, ou até mesmo parar. Porque é como se fosse você consumir café preto. Primeiro você coloca um pouco de leite, depois você coloca um pouquinho de adoçante, aí você coloca um pouco de açúcar, mas você vai precisar fazer um desmame, um pouco a cada dia, e mudar o seu paladar. Assim você consegue ir tirando o açúcar, adicionando, por exemplo, o adoçante, até mesmo fazer outras receitas
como, por exemplo, com whey protein ou consumir uma barrinha de proteína. Eu espero que vocês realmente tenham entendido e gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para eu te ajudar e não esquece de deixar o like para dar um suporte aqui pro canal. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!